Durante sessão do plenário do Senado, o senador Esperidião Amin apoiou o pedido do senador Lazier Martins para regulamentar a tramitação dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Os pedidos se acumulam nas gavetas do presidente da Casa sem participação dos outros senadores. O senador Esperidião Amin afirmou: "Eu não posso deixar que meu querido amigo Lazier Martins fale mais uma vez sobre o requerimento 11, que eu subscrevi e considero essencial para que haja Estado democrático de direito. Ou eu vou sancionar aqui, vou trazer para esta casa a frase que alguns usaram em outros tempos: mexeu com um, mexeu com todos. Que história é essa? Mexeu com um, mexeu com todos é uma proclamação cabível na máfia, mas não no poder legislativo ou no poder executivo, e muito menos no poder judiciário. Mexeu com um, mexeu com todos, isso é coisa de máfia. Isso não é coisa de Estado democrático de direito, em que todos são submetidos à lei." Anteriormente, o presidente Jair Bolsonaro havia ressaltado sua aversão à conduta de Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro disse: "O próprio ministro Fux falou, mexeu com um, mexeu com todos. Não é assim. Se um militar faz alguma coisa errada, o que nós fazemos? A gente investiga. Se tiver responsabilidade, vai pagar o preço. Altíssimo. Agora, não pode ter corporativismo nessas questões." O senador Esperidião Amin explicou: "No caso que o Lazier preconiza, e eu aprovo e apoio, é que isso compete à mesa e compete à mesa prosseguir. Se o pedido de impeachment cumpre os dispositivos legais, ele deve passar para a etapa seguinte, jamais conferindo a alguém monocraticamente o direito de usar o pedido para seus interesses pessoais." O senador apontou que a Procuradoria-Geral da República, assim como o Supremo, também agiu no sentido de invadir competências do Legislativo, o que ele considerou contrário ao Estado de Direito. Amin disse: "Então eu gostaria de fazer dessas duas circunstâncias, acrescidas ainda daquelas que eu coloquei na arguição ao Procurador-Geral da República. Primeiro, a Procuradoria-Geral da República impugnou uma lei aprovada, vetada e aprovada pelo Congresso, que estabelecia que o voto seria auditável, aprovada por esta Casa e pela Câmara. A Procuradoria começou essa confusão. Em 2018, monocraticamente, em 2020, no plenário, o Supremo entendeu que colocar o cupom do voto fora do alcance do eleitor era violar o segredo do voto. Então, eu assinalo esses abusos de poder, a meu ver e escancaradamente à nossa vista, como também atentatórios ao Estado democrático de direito." O senador Esperidião Amin mencionou sua fala na sabatina do Procurador-Geral Augusto Aras, quando questionou sobre a participação da PGR em procedimentos que violam a Constituição no Supremo Tribunal Federal. Assim está. Presidente, eu tenho que iniciar as minhas palavras comentando e complementando o que eu ouvi. Primeiro eu quero dizer ao meu querido amigo Telmário Mota que Tranca-Rua, mencionado por ele, foi um grande amigo meu. Chamava-se Hercílio Bittencourt, morador do Morro da Caixa, na minha querida cidade de Florianópolis, que pela sua envergadura física, se postasse, senador Carlos Viana, numa das vielas do Morro da Caixa, da ilha de Santa Catarina, ninguém passaria. Então nós não podemos comparar manobras sutis que entravam o funcionamento da Comissão de Justiça com o nome do meu querido amigo e honrado amigo Hercílio Bittencourt, o Tranca-Rua do Morro da Caixa. O que está havendo na Comissão de Constituição e Justiça hoje foi motivo de alegria. Foi suspenso o lockdown. E eu me congratulei com o senador Davi Alcolumbre. Agradeci, e veja bem, pelo cumprimento do nosso dever, ou do dever do presidente da comissão. E espero que isso prossiga, porque não é nenhum favor, é obrigação e é dever nosso
cobrar desta e das demais comissões permanentes o seu regular funcionamento. Cobrar por todos os meios regimentais e legais. Segundo, eu não posso deixar que o meu querido amigo Lazier Martins fale mais uma vez sobre o requerimento 11, que eu subscrevi e considero essencial para que haja Estado democrático de direito. Ou eu vou sancionar aqui, vou trazer para esta casa a frase que alguns usam em outros templos: mexeu com um, mexeu com todos. Que história é essa? Mexeu com um, mexeu com todos é uma proclamação cabível na máfia, mas não no poder legislativo ou no poder executivo, e muito menos no poder judiciário. Mexer com um, mexeu com todos, isso é coisa de máfia. Isso não é coisa de Estado democrático de direito, em que todos são submetidos à lei. E no caso, o que o senador Lazier Martins preconiza, e eu aprovo e apoio, é que se o pedido cumpre, e isso compete à mesa, e compete à mesa prosseguir. Se o pedido de impeachment cumpre os dispositivos legais, ele deve passar para a etapa seguinte, jamais conferindo a alguém monocraticamente o direito de usar o pedido para os seus interesses pessoais, como dizem, já foi usado. Então eu gostaria de fazer dessas duas circunstâncias, acrescidas ainda daquelas que eu coloquei na arguição ao Procurador-Geral da República. Primeiro, a Procuradoria-Geral da República impugnou uma lei aprovada, vetada e aprovada pelo Congresso, que estabelecia que o voto seria auditável. Artigo 59-A da Lei 13.365, aprovada por esta Casa e pela Câmara. A Procuradoria começou essa confusão. Em 2018, monocraticamente, em 2020, no plenário, o Supremo entendeu que colocar o cupom do voto fora do alcance do eleitor era violar o segredo do voto. E o segundo, no caso do inquérito 4781, a Procuradoria-Geral da República considerou constitucional o Tribunal da Inquisição que foi aberto a partir deste. Então eu assinalo esses abusos de poder, a meu ver, e escancaradamente à nossa vista, como também atentatórios ao Estado democrático de direito. Muito obrigado. Senador Randolfo Rodrigues pede a palavra pela ordem. Senhor presidente, Não era em causa própria. Não era em causa própria. Eu quero cumprimentar o nosso Procurador-Geral da República. Tomo a liberdade de tirar a máscara, porque estou guardando uma distância razoável. E formular, junto com a minha manifestação de apreço e de aplauso ao seu relatório e, de um modo geral, à sua gestão, vou formular duas perguntas de natureza institucional e que tem a ver com isso que se chama confronto entre poderes. E nas duas, eu discordo da posição que a Procuradoria-Geral da República tomou. Sou obrigado a respeitar. A primeira diz respeito à auditabilidade do voto. Senhores, o voto não é auditável no modelo de urna que o Brasil usa. Tecnologicamente demonstrado e faticamente também. O fato consta de um processo da urna 458
de Içara em 2014, quando foram perdidos, deletados, 287 votos, remanescendo 103 que acabaram sendo votados por apenas 43 eleitores em cédula. Ou seja, os votos foram perdidos. Este e outros incidentes, este tem número de processo, comprova este incidente que o voto não é auditável. O remédio para isto foi estabelecido no artigo 59A do Código Eleitoral. A presidente Dilma vetou, o deputado Jair Bolsonaro, então, apresentou esta emenda e o veto foi derrubado por 368 votos a 50 na Câmara e por 56 votos aprovados a favor da derrubada do veto no Senado. Contudo, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral, investia contra esse dispositivo, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a adoção desse mecanismo, pelo qual o voto impresso ficava retido numa espécie de emissora de cupom fiscal e não tinha contato com o eleitor. A Procuradoria-Geral da República alegou que isto contrariava o direito ao voto secreto, dando margem a que o TSE, em 2018, monocraticamente, e em setembro do ano passado, já tendo Vossa Excelência como Procurador-Geral da República, colegiadamente, com um voto contra e uma manifestação de um ministro de que a sua convicção pessoal não era esta, aceitou, com todo respeito, esta acrobacia, que hoje se revela um entrave para este impasse que se fala da segurança eleitoral. Repito, respeitosamente, o voto não é auditável. Auditável pode ser a urna, o sistema. O voto não é auditável e nós temos que evoluir. Santa Catarina foi o berço da urna eletrônica. Eu não quero que volte o passado, mas quero progredir. O segundo ponto é sobre o inquérito 4787. Doutor Augusto Aras, o meu avô materno era um artesão italiano, de Bevilacqua, Verona. Hoje eu comentei isso com o meu amigo Cajuru. Ele trabalhou na restauração de algumas casas que serviram à Inquisição e se transformou, se converteu num anticlerical empedernido. Por ter visto coisas que serviram à tortura da Inquisição, ele chegou a proibir a minha avó de batizar os seus filhos e filhas, inclusive a minha mãe. É claro que a minha avó, nascida em Pádua, o traiu. Claro, padovana, Papa Hóstia, vai aceitar a ordem de um ateu anticristão que queria que ela não batizasse os filhos? Então isso é uma controvérsia familiar que eu herdei. E com isso eu aprendi a lidar com as contrariedades também. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte: este inquérito 4787 é a ressurreição da Inquisição. E eu tentei, ainda na votação da Lei de Segurança Nacional, estabelecer uma punição explícita para o juiz que, sendo vítima de uma agressão, abre um inquérito, aliás, aporta um inquérito que teve começo, mas não tem fim, não tem tipificação de crime, não tem nominação de investigado a ser chamado, e depois ele julga, e no caso do Supremo Tribunal Federal não há recurso. O meu querido amigo Rogério Carvalho me beneficia com a sua presença
Ele até declarou, vou falar porque ele está presente, ao dizer que não podia votar na minha emenda, ele disse: estou à disposição para apoiar proposição autônoma para aprimorar o referido tema, que estaria atendido pelo artigo 112 do Código de Processo Penal. Eu não diria isto se ele não estivesse presente, porque não estou falando mal, estou lendo as notas taquigráficas do que ele falou. Neste caso do inquérito 4787, já sob a sua gestão, a Procuradoria-Geral da República se manifestou, se eu não estou enganado, pela sua constitucionalidade. Então, eu quero dizer para o senhor o seguinte: essas duas intervenções da Procuradoria-Geral da República, institucionalmente eu estou falando, para mim, cidadão, elas complicam a vida do país. Primeiro, por permitir que se imagine que o sistema eleitoral brasileiro, que é o melhor do mundo provavelmente, não possa ser aperfeiçoado. Pode e deve, pela auditabilidade do voto, que hoje não é auditável. Modéstia à parte, aos 62 anos de idade, eu concluí o meu doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento. E já tinha sido analista de sistemas antes. Eu conheço um pouquinho para dizer que o voto não é auditável. Segundo, eu acho que esse inquérito afronta o Estado Democrático de Direito. Ele empodera o juiz e o tribunal de tal sorte que constitucionaliza o despotismo, a perseguição e aquilo que o senhor não fez, que é a seletividade na acusação e na denúncia. Então eu queria ouvir de Vossa Excelência o que Vossa Excelência pensa institucionalmente da posição da Procuradoria-Geral da República. Eu respeito, mas contesto em gênero, número, grau e principalmente em oportunidade. E para concluir, queria chamar a sua atenção para um fato que vai acontecer amanhã. Amanhã serão julgadas redemarcações, ou pelo menos vai iniciar o julgamento, de terras indígenas. Afeta o Brasil inteiro. E quem provocou esta ação foi a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Eu rogo que a Procuradoria-Geral da República, representada neste feito, leve em consideração o que tem relativamente pacificado isso, que é o marco temporal. Sem o marco temporal, nós vamos despejar um pouco mais de querosene nas questões que hoje afligem a todos nós. Muito obrigado. Agradecendo ao senador Espiridião Amin e obedecendo o que foi acordado, de 4, 1 sendo suplente, o senador Lazier, por favor, com a palavra, registrando que o senador Luiz Carlos Reis não está presente no plenário. Com a palavra, o senador Lazier. Mas é farinha gaúcha do mesmo saco. e de boa qualidade. O saco